Desde os primeiros séculos da humanidade, o homem busca ser lembrado. Construiu templos, ergueu estátuas, escreveu livros e gravou o próprio nome em pedra. Por trás de cada monumento há o mesmo sussurro ancestral. Não me esqueçam, mas o que é realmente ser inesquecível? E por que essa necessidade de permanecer ecoa tão forte dentro de nós, mesmo quando tudo ao redor prova que nada é permanente? O estoicismo ensina que o desejo de reconhecimento é uma das armadilhas mais sutis da mente. Pois, enquanto alguém busca ser admirado, já se torna prisioneiro do olhar alheio. A lembrança que nasce da vaidade é frágil, e o tempo a destrói com o mesmo silêncio com que destrói impérios. O que é lembrado hoje com aplausos, amanhã é esquecido em meio à indiferença. A glória do mundo é um reflexo na água. Quanto mais tentamos segurá-la, mais ela se desfaz entre os dedos. O estoico compreende que ser inesquecível não é uma meta, mas uma consequência. Ninguém que vive pela verdade precisa buscar eco. O eco surge por si só, quando a vida é vivida com virtude. Sêneca dizia que a reputação é o reflexo da virtude, mas não a virtude em si. Aquilo que realmente perdura não é o nome gravado nas pedras, mas a coerência entre pensamento, palavra e ação. O homem virtuoso é lembrado, não porque tentou ser, mas porque a pureza de seus atos marca o espírito dos que o cercam. Ser inesquecível sem fingir é um paradoxo apenas para quem confunde autenticidade com aparência. O mundo moderno cultiva a imagem como se fosse substância e confunde o brilho com a luz. Mas o brilho é breve e a luz é eterna. Aquele que vive em harmonia com sua razão, que domina suas paixões e não se curva ao teatro das aparências, torna-se naturalmente memorável, não por se exibir, mas por irradiar tranquilidade. A serenidade é uma forma silenciosa de grandeza, e a grandeza verdadeira não precisa ser anunciada. A autenticidade é o coração do estoicismo. Ser verdadeiro consigo mesmo é o primeiro passo para qualquer tipo de sabedoria. Quem vive tentando agradar o mundo vive em constante guerra, pois o mundo muda de opinião a cada instante. Apenas o homem que se contenta em ser quem é, e não em parecer, encontra paz. E é dessa paz que nasce o tipo de presença que não se esquece. Uma presença firme, lúcida e serena. Marco Aurélio escreveu que a alma tranquila é mais forte que qualquer aparência. Ele governava um império, mas sabia que o verdadeiro domínio era o de si mesmo. Ser inesquecível para o estoico é ser um espelho limpo onde a virtude reflete sem distorções. Não se trata de gravar o nome no tempo, mas de viver de modo que o tempo não o apague da consciência dos outros. O homem que vive com virtude se torna imortal nas atitudes, ainda que seu corpo desapareça. Sua lembrança vive no impacto silencioso de suas ações. Fingir, por outro lado, é morrer um pouco todos os dias, pois cada vez que alguém se afasta da verdade interior, perde um fragmento de si. A falsidade é a negação da alma, o ruído que substitui a música. E o mundo atual é barulhento, tanto barulho que poucos escutam o som da própria consciência. Mas o estoico caminha em silêncio, e é esse silêncio que o torna diferente. Ele não precisa provar que é sábio, pois a sabedoria se revela na calma com que enfrenta o caos. Ser inesquecível não é ser admirado por muitos, mas respeitado por poucos. É tocar uma vida de forma tão profunda que mesmo o esquecimento não apaga o gesto. O homem que age com virtude é como uma chama em meio à escuridão. Não fala, mas ilumina. E quem o vê, ainda que por um instante, não o esquece. A busca pela autenticidade, portanto, é o caminho mais direto para a eternidade, pois o que é verdadeiro jamais morre, e o que é falso, mesmo que brilhe, desaparece com a primeira ventania. A verdadeira lembrança não nasce da intenção de ser notado, mas do impacto que a virtude provoca nas vidas que toca. Quando um homem age de acordo com princípios sólidos, ele não precisa gritar. A coerência é o seu discurso. A serenidade é a sua assinatura. É no silêncio dos gestos justos, nas pequenas decisões diárias tomadas com retidão, que se constrói o tipo de memória que não se apaga com o tempo. O estoico compreende que o mundo valoriza a aparência,
mas o universo responde à substância. Aquilo que é feito com verdade permanece, mesmo que ninguém veja. O que é feito por vaidade desaparece, mesmo que todos aplaudam. Ser inesquecível, portanto, não é viver sob os olhos do público, mas sob o olhar da própria consciência. A lembrança mais nobre não é a que se grava em monumentos, mas a que se imprime na alma. É a lembrança de quem, mesmo em silêncio, ensinou a viver melhor. A presença da virtude é tão sutil quanto o perfume de uma flor no vento. Não se vê, mas se sente. E quando ela passa, deixa o ar diferente. Assim é o homem que vive com integridade. Não precisa afirmar nada, pois sua simples existência é uma afirmação de ordem e sabedoria em um mundo caótico. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos define, mas como reagimos ao que acontece. Essa é a base de uma vida inesquecível, o domínio de si. Quem domina suas reações não é levado pelo caos. Quem se mantém centrado quando todos perdem o controle se torna uma referência silenciosa. É o tipo de pessoa que, mesmo após ir embora, continua presente nas atitudes daqueles que o observaram. Não por vaidade, mas porque sua calma ensinou mais que 1000 palavras. O controle interno é uma força invisível que atravessa o tempo, e o tempo respeita aqueles que o dominam. A virtude, no estoicismo, não é uma ideia abstrata. É uma prática. É viver de acordo com a razão e a natureza. É agir com justiça quando seria mais fácil ser conveniente. É ser temperante quando o mundo te provoca a reação. É ser corajoso quando o medo domina os demais. Essas 4 virtudes, sabedoria, justiça, coragem e temperança, são os pilares da presença inesquecível, porque não há nada mais marcante do que encontrar alguém que vive o que diz. A coerência é uma força que dispensa explicações. Ela fala por si mesma, e quem a testemunha mesmo por um instante não a esquece. O fingimento, ao contrário, é ruído e instabilidade. Quem finge precisa constantemente reconstruir a própria máscara, e a máscara, cedo ou tarde, racha. O mundo admira quem brilha, mas confia em quem é verdadeiro. O brilho cansa, a verdade acalma. Ser inesquecível é ser uma presença que traz paz, não excitação. O estoico é lembrado não porque impõe sua vontade, mas porque oferece equilíbrio. Ele é como uma rocha no meio do rio. As águas passam, as correntes tentam arrastá-lo, mas ele permanece. E com o tempo, todos percebem que a corrente aprende com a rocha a seguir em torno dela, e não contra ela. Não é preciso falar muito para deixar uma marca. O que marca é a coerência entre o que se é e o que se faz. A vida do sábio é seu próprio ensinamento. Mesmo que ninguém o escute, o universo o ouve. Mesmo que ninguém o veja, o tempo o reconhece. Porque a verdade não depende de aplausos para ser verdade. Ela apenas é. E quando uma vida é vivida com autenticidade, ela se torna um ponto de referência invisível para aqueles que buscam o mesmo caminho. O homem que vive com virtude inspira, mesmo sem intenção. E essa é a forma mais pura de ser inesquecível. Ser lembrado por aquilo que se é exige coragem. A coragem de não seguir o rebanho, de manter a retidão quando todos se curvam ao efêmero. A coragem de não ceder à tentação da aparência. O mundo se esquece rápido dos falsos heróis, mas guarda em silêncio a lembrança dos que permaneceram verdadeiros. A autenticidade é o legado mais duradouro que alguém pode deixar. Porque tudo o que é verdadeiro ressoa no tempo, como um eco que não se apaga. O estoico vive assim, com simplicidade, verdade e propósito, e é por isso que, mesmo sem buscar ser lembrado, acaba sendo. Ser inesquecível é, em essência, uma questão de presença. O estoico entende que a verdadeira presença não se mede pelo quanto se fala, mas pelo quanto se compreende. Não é o discurso que marca, mas a energia que se transmite ao viver. Quem vive em harmonia consigo mesmo, quem age com consciência e paz, deixa uma impressão que vai além da memória racional. Toca algo mais profundo, o espaço interior dos outros. A lembrança de um ser autêntico é como uma chama que não se apaga mesmo quando a noite é longa. É um farol que continua iluminando, mesmo depois de ausente.
A autenticidade é o oposto do esforço para agradar. É a expressão natural de quem encontrou um centro interno. E é por isso que ela atrai, sem precisar buscar. O ser humano reconhece a verdade quando a encontra, porque a verdade desperta algo adormecido dentro dele. Quando alguém vive de forma íntegra, sua vida se torna um lembrete para todos ao redor de que é possível viver sem disfarces. Essa lembrança é o que torna alguém inesquecível. Não são as palavras que eternizam um homem, mas o exemplo silencioso que ele deixa para trás. O tempo apaga os rostos, mas não apaga a essência. Muitos foram esquecidos pelos livros, mas permanecem vivos no modo de pensar que inspiraram. Sócrates não deixou escritos, mas seus discípulos carregaram seu espírito. Marco Aurélio não buscou glória, mas seus pensamentos atravessaram séculos. Nenhum deles tentou ser inesquecível, e no entanto, o foram, porque viveram alinhados àquilo que o estoicismo ensina. A virtude é o bem supremo, e o caráter é o único legado que resiste à morte. Tudo o mais é pó. O estoico sabe que a fama é vento, mas a virtude é rocha. E quando o vento passa, é a rocha que permanece. A autenticidade tem um custo. Exige solidão, exige paciência, exige desapego. É preciso abrir mão da aprovação para conquistar a paz. É preciso suportar a incompreensão para manter a coerência. O mundo valoriza o brilho imediato, mas o brilho cansa. Já a luz da verdade não se apaga. Ela ilumina silenciosamente, geração após geração. O estoico não busca plateia, porque entende que a plateia é volúvel. Ele busca coerência, e é essa coerência que o eterniza. A vida virtuosa é como uma chama interior que ilumina, mesmo que ninguém esteja olhando. Ser inesquecível sem fingir é viver com transparência diante da própria alma. É acordar a cada dia e escolher ser inteiro, mesmo quando o mundo exige fragmentos. É agir com sabedoria, falar com honestidade e suportar com paciência. É entender que não é o quanto se faz, mas o modo como se faz que imprime a verdadeira marca no tempo. O estoico não teme ser esquecido, porque sabe que tudo o que é vivido com verdade jamais se perde. A lembrança que vem da virtude não depende da memória humana. Ela se grava no tecido invisível da existência. O segredo, portanto, não está em ser notado, mas em ser verdadeiro. Não está em ser admirado, mas em ser justo. Não está em ser aplaudido, mas em ser íntegro. O mundo pode esquecer o teu nome, mas não pode apagar o impacto de uma vida coerente. As ações virtuosas criam raízes no invisível, e é nelas que floresce o tipo de eternidade que não depende de monumentos. O homem que vive com sabedoria, ainda que em silêncio, conversa com o infinito, e o infinito o reconhece. O estoicismo ensina que a morte não é o fim, apenas uma transformação. O mesmo vale para a lembrança. O que é verdadeiro não desaparece, apenas muda de forma. Cada gesto justo, cada palavra serena, cada escolha guiada pela razão, tudo isso se espalha como sementes no solo do tempo. Talvez ninguém se lembre de quem as plantou, mas as árvores que nascem delas continuarão a oferecer sombra e alimento. Essa é a herança do sábio, não o nome, mas o bem que se perpetua. Assim, ser inesquecível sem fingir é abandonar a ilusão da aparência e abraçar a plenitude da autenticidade. É viver com a consciência tranquila de que o valor da existência não está em quantos te viram, mas em quantos foram tocados pela tua verdade. A vida é breve, mas o eco da virtude é infinito. E quem entende isso descobre o segredo que tantos procuraram em vão. A verdadeira imortalidade está em viver cada instante de forma íntegra. Porque o que nasce da virtude não morre. O que vem da verdade, o tempo não apaga. E o que é autêntico é inesquecível para sempre.